PG de dança. Ele é membro do Conselho Internacional de Dança, o CID. É membro do Núcleo de Escolas de Dança de Maringá, da ASIM. É graduando em Educação Física, 3º ano licenciatura. E graduando em Fisioterapia, 2º ano do bacharel. Além disso, ele é graduado em Jazz Dance e tem DRT em Dança Contemporânea. Também já fez cursos com vários nomes importantes da dança, né? Como, por exemplo, com o grupo Royal Family, com a Débora Cooker, né? Do Cirque du Soleil, coreógrafa do Cirque du Soleil. Já dançou com a Anitta, enfim, vários nomes, né, importantes da dança. Daqui a pouco eu passo a palavra para ele, só para a gente organizar a nossa reunião, para vocês ficarem atentos sobre como vai funcionar. O professor Igor vai ter mais ou menos uns 40 minutos de fala, e depois a gente vai abrir para o nosso momento de debate, tá? Que é quando vocês podem fazer alguns questionamentos, se tiverem alguma dúvida, para o professor Igor. Esses questionamentos vocês podem ir mandando ali no chat, conforme ele for falando. Se tiver alguma dúvida e já querer mandar para não esquecer, pode mandar, que a gente vai ter um petiano responsável em ir anotando as perguntas. Ou se no final vocês quiserem mandar, ou abrir o microfone para conversar com ele no final também, fiquem à vontade, tá? Além disso também, a gente disponibiliza certificados para atividades complementares, né? Então, a gente precisa de alguns dados de vocês. Acho que a Ju vai mandar ali no chat, mas basicamente é o nome completo, o RA, o e-mail e o CPF, tá? Para a gente disponibilizar esses certificados, que a gente vai mandar para vocês depois pelo e-mail que vocês colocarem ali. Acho que é só isso que eu preciso falar, né? Já vou avisar que a nossa tutora do grupo, a professora Larissa, teve um probleminha com a internet, por isso ela não está aqui agora. Mas eu acho que durante a reunião ela vai conseguir entrar, tá? Então, eu vou passar a fala já para o professor Igor. Igor, a gente agradece novamente a sua presença e disponibilidade. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade e vamos começar o nosso café. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, né, como vocês estavam apresentando, e eu quero agradecer o convite. É muito importante para nós, da dança, da educação física, da fisioterapia, estar presente num evento como esse, para poder falar um pouquinho da nossa experiência, né, do que a gente passa, do que a gente fez, do que a gente é. Então, obrigado, Ju, obrigado, Mari, pelo convite. Muito agradecido mesmo por estar aqui com vocês hoje, tá bom? Antes de começar, né, antes de eu colocar os nossos slides aqui, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer coisa que eu falar, vocês, por favor, podem perguntar. Eu gostaria que vocês fossem embora hoje, né, esclarecidos de tudo, tá bom? Então, estou aqui para tirar todas as dúvidas. E também, se a minha dicção estiver igual a Thaís do BBB, vocês avisam, tá bom? Porque daí, se eu falar muito rápido, às vezes eu falo rápido demais, vocês vão conversando comigo, por favor, tá bom? Vou colocar os nossos slides aqui para a gente dar início. Vocês conseguem me ver e ver os slides? Sim, Igor, tá aparecendo, certinho. Ótimo, então tá bom, vamos lá. Foi o primeiro, né, dessa edição, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre dança, sobre educação física e sobre empreender, né? Então, a dança pode ser novo para alguns de vocês, para outros não, né? Outros eu já conheço, já sei que dançam. E o empreender também, né? Pode ser novo para uns, para outros, e eu vim falar um pouquinho da minha história relacionada a isso, tá bom? Por que dança, né? O que eu fui fazer na dança, como começou a minha história na dança, né? Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês. Por que eu escolhi a dança? Desde pequeno, desde quando eu me considero gente, eu sempre soube o que eu quis, que era dançar. Mas eu sempre me questionei o que mais eu poderia fazer além de dançar. Não sei, até hoje, né? Porque eu só dancei. Mas desde pequeno, dançar sempre foi um propósito para minha vida, quanto pessoa, quanto profissional. Então, nunca tive dúvidas do que eu queria fazer quanto profissional. Eu comecei dançando num projeto de um colégio municipal aqui da cidade, com danças livres, de estilo livres.
E dali foi surgindo a minha paixão, né? Eu passei por diversas escolas aqui em Maringá, até me formando e até entendendo um pouquinho mais. O momento decisivo que eu soube que eu queria dança para minha vida foi o momento onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa coisa fora da dança e dentro da dança. Então eu fiz o teste com as duas, para saber onde eu ia me sentir mais realizado pessoalmente e profissionalmente. Foi aí que eu entendi que era a dança o que me faltava. Dentro desse trajeto, dessa jornada, a gente levanta alguns questionamentos. Alguns como se existe preconceito. É muito comum vocês entenderem, vocês ouvirem que dança é só para meninas, que dança não dá futuro, que dança não dá dinheiro, que dança é só passatempo. E é normal para nós que escolhermos a dança para a nossa vida, enfrentarmos isso até hoje, inclusive de pais, de alunos, de pessoas de classe, enfim. Preconceito é uma coisa que está muito inserida na nossa sociedade. Então, quando escolhi a dança para minha vida, foi um processo bem difícil, bem doloroso. Não sei se vocês já frequentaram alguma escola de dança ou alguma academia de dança, mas normalmente é uma sala com 30 meninas e um menino, ou 2 meninos, quando tem rapazes, né? Então é muito difícil levar a dança adiante sendo um único rapaz, um único homem dentro de uma sala de aula. Imagina vocês, aqui, né, estamos numa turma bem mesclada, mas imagina se tivéssemos somente uma menina e todos os rapazes, ou um rapaz e o resto todas as meninas. Fica uma situação um pouco diferenciada. E é por causa dessa visão que muitas pessoas acreditam que, pela maioria, ser mulher, a dança é uma coisa feminina. E não é. Se nós pegarmos o contexto histórico de dança, os rapazes que fundaram isso, né? Outro questionamento que nós temos é qual o mercado da dança, né? Tem mercado para dança? Dança dá dinheiro, que é um dos outros preconceitos instalados. E quando você decide, né, você fala assim, não, eu quero ser um profissional da dança, um coreógrafo, um bailarino, um professor, a primeira região que vai interferir nisso são os nossos pais, né? É isso que você realmente quer? Você tem certeza que você quer trabalhar com dança? Você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Por quê? Porque é natural essa angústia do mercado, essa preocupação com o mercado de saber se a gente vai ter um futuro trabalhando com arte, que aqui no Brasil, infelizmente, não é tão valorizado quanto em outros lugares, certo? Aqui embaixo no slide, como vocês podem ver, né, eu coloquei algumas aspas, que são palavras que a gente ouve constantemente, né? Mas dança não é só para menina, mas dá para sobreviver de dança. Não, dança não é só para menina. E sim, dá para sobreviver muito bem com a dança, se você for um bom profissional, certo? Então, a minha história da dança começou dessa forma, como uma professora, me dando aula num projeto, eu me apaixonei por aquilo, comecei a estudar, passei por vários outros projetos, várias outras escolas, até chegar onde eu estou. Porém, quando eu disse que eu tive que vivenciar uma situação onde eu tive que escolher um mercado comum que eu falo é fora da arte, e um mercado da dança, foi quando eu falei assim, só a dança não vai ser suficiente para mim. Por quê? Porque o mercado dentro de escolas de dança é um mercado um pouco mais complexo de se inserir, né? Por quê? Porque normalmente são pessoas que já têm uma bagagem. Se vocês forem olharem os professores de dança, são pessoas normalmente mais velhas, né? Mais experientes, com 20, 30, 15 anos de profissão. E eu tenho isso de idade, né? Então, trabalhar dentro de escolas de dança é uma coisa que precisa de mais tempo. Não é uma exceção, mas não é uma regra, mas é uma maioria. Então, foi quando eu decidi fazer educação física, ingressar na educação física. Por quê? Dentro da educação física, o mercado das academias me abririam as portas. Então, foi quando surgiu Ritmos. Eu não sei se vocês já trabalharam com isso, ou já viram alguém, ou conhecem alguém que trabalha com Ritmos, mas é perfeito, né? Maravilhoso. Mas Ritmos foi uma das portas, um dos lugares que me abriu muitas portas no meio da dança, e foi dentro da academia. Então, a educação física, ela surgiu na minha vida como um facilitador para entrar dentro do mercado de trabalho, para que eu pudesse ter mais experiências, certo? Por que eu não decidi fazer educação física já de cara? Porque eu fiquei rodando na dança, conhecendo, fazendo essas vivências fora.
Educação física nunca foi muito meu forte, né, até eu entrar na faculdade. Por quê? No ensino médio, eu tive muitos problemas com a educação física devido aos profissionais que eu tinha como exemplo. E aí eu reprovei no ensino médio, né, em educação física, e tive que refazer o primeiro ano mais uma vez por não ter feito a aula nem um dia durante o ano. Então eu passei um ano sem fazer educação física e, como consequência, eu tive uma reprovação. E nessa reprovação, eu peguei uma outra professora de educação física, foi quando eu mudei de turma de colégio, e foi a professora Érica, ela marcou muito a minha vida. E a Érica me mostrou que era educação física, então eu tinha duas paixões, a dança, que eu já trazia em mim, no começo, um ódio pela educação física, e depois que eu conheci a Érica, que foi essa professora, eu comecei a me apaixonar pela educação física, pelo conhecimento que ela foi embasando em mim. Então, eu abro um parênteses aqui para falar como é importante o profissional da educação física dentro das escolas, fora também, né? Mas dentro das escolas onde nós somos obrigados a ter essa vivência. Eu comecei a ter as aulas de educação física com ela, onde ela foi vivenciando diversas práticas corporais dentro das aulas, música, luta, dança, atividade física, esporte, enfim, diversas coisas que eu não havia trabalhado antes, por viver numa metodologia meninas jogam bola, meninas jogam vôlei. E quando eu tive aula com a Érica, eu comecei a pensar muito em mixar essas duas relações, da dança com a educação física. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu decidi entrar para a faculdade de educação física, eu fiz o Enem, eu consegui uma bolsa integral, e comecei a fazer educação física como minha primeira graduação. No decorrer do curso, que está decorrendo ainda, né? Eu fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte, pelo cuidado, pelas avaliações, por como funciona o corpo interiormente e externo. E isso me abraçou de um modo assim que eu não conseguiria mais largar. Então, eu resolvi mixar essas duas atividades. Quando eu comecei a fazer educação física, que eu comecei a trabalhar com ritmos dentro das academias, eu comecei também a levar outras modalidades dentro das academias, como o street, né, as danças urbanas. E aí eu comecei a ver que tinha uma procura muito legal para o street dentro das academias. Por quê? Muitas vezes os pais treinavam e não tinham com quem deixar os filhos ou as filhas. E aí foi pensando nisso que eu falei, e se eu colocar uma atividade para os filhos ou para as filhas ou para os pais fazerem juntos? E foi quando eu decidi colocar o street junto dentro das academias para começar a mixar, fazer essa relação de educação física e dança. A educação física, além de fazer essa relação muito saudável comigo, ela trouxe diversos outros pontos, né? A vivência com o mercado, por exemplo. Quando nós começamos a trabalhar já numa área mais específica, normalmente nas áreas que nós queremos, nós começamos a ter uma vivência de mercado. O que é isso? É quando a gente começa a trabalhar numa academia, aí sobe o horário na nossa agenda, a gente vai para outra academia, aí sobe o horário, você vai para outra, a gente trabalha 2, 3 academias, fazendo essa vivência, o que é muito bom. Por quê? Porque nós conhecemos muitas pessoas, muitos profissionais diferentes, muitas ideologias diferentes, e se eu pudesse falar uma coisa para vocês levarem para o resto da vida, é exatamente isso. Quanto mais pessoas nós conhecemos, melhor vai ser o nosso intuito profissional. Porque cada um traz em si uma bagagem, né? E essa bagagem é muito pessoal, é muito individual, é muito rica. E quando você tem contato com essas pessoas, você consegue enxergar e conhecer um pouquinho dessa bagagem também. O que te torna uma pessoa melhor, quanto profissional e quanto pessoa também. Então, é muito importante ter essa vivência de mercado por conhecer diversas outras pessoas, diversos outros profissionais, sejam da sua área ou sejam de outras, que já entra essa questão do conhecimento aprofundado. Quando eu entrei nas academias, eu comecei a ter muita ligação com a galera da musculação, né? E o que não era minha prática, que não era minha vontade. Só que a faculdade é um momento de se redescobrir, de se ressignificar, de se reinventar. Então, você entra com uma ideia e você pode ser com outra totalmente diferente, o que é muito bom também, porque entra as questões das bagagens, né? Da nossa formação, quanto pessoa, quanto profissional. Esses conhecimentos aprofundados que eu coloquei aqui, essas bagagens que eu comecei a ter com essas pessoas da musculação. Aí a galera começou a me querer levar para essa área, não vou falar influenciar, né? Não queria falar essa palavra, mas eles começaram a me chamar, vem conhecer um pouquinho de como que é super legal, você tem bastante contato com pessoas, isso vai ser muito bom,
né, promover a saúde, o emagrecimento, além das aulas de dança. E aí foi quando eu comecei a fazer alguns cursos, né? Eu fui para a Fitness Brasil durante 3 edições, fazer cursos específicos dessa área, mas eu sempre voltei para o feminino, né? Então eu fiz aula de musculação, fiz os cursos de musculação feminina para mulher, fiz os cursos de fisiologia feminina também, e os de atividade funcional, que é mais voltada à mulher, mas não sendo só para a mulher também, né? Então, eu comecei a me aprofundar também nessa área para agregar. Porque dentro da dança, dentro de uma sala de aula, não sei quem já teve a oportunidade de lidar com sala de aula, você vai responder perguntas que não são só da dança, no meu caso, da dança, não são só da dança. Vai ter pessoas perguntando para você sobre emagrecimento, sobre biotipo, sobre hipertrofia, hipotrofia, né, imunidade, dieta, enfim, várias outras coisas. Então, quanto mais nós conseguimos ter conhecimento, mais respostas nós vamos conseguir ter. E o que também não tem problema nenhum não saber responder, né? O conhecimento está aí para isso, certo? Dentro desses cursos que nós fazemos, nós conhecemos outras pessoas de outras cidades, de outras áreas, o que nos garante muitos contatos profissionais, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a dar aula em uma academia e num curso que eu fiz em Santos, que é a Fitness Brasil, lá eu fui parceiro de um outro rapaz de uma outra academia aqui de Maringá que eu não conhecia. A gente se desenvolveu muito bem e quando eu saí do curso, ele me chamou para trabalhar na academia dele, que foi onde fiquei por 4 anos, estava, né, até ano passado, trabalhando dentro dessa academia, retrasado, perdão, com a dança e com essa parte mais voltada aos exercícios, né? Então foi muito legal essa vivência profissional que eu tive dentro de um curso que me levou a ter uma outra oportunidade profissional que me fez crescer muito. Então a gente tem que saber estar com os olhos bem abertos para aproveitar todas as oportunidades possíveis. Quando a gente junta essa questão de contato, profissão, vivência, experiência, você começa a criar dentro de você uma pessoa nova, um profissional novo, uma coisa rica, né? E aí você começa a enxergar muitas coisas que você faz que te tornam único dentro da sala de aula. Por exemplo, quando você dá aula e você pede para uma pessoa te substituir, o que acontece muito lá na CIA, né? A Mari já me substituiu bastante, e outras pessoas que estão aqui também. É muito comum vocês verem eles nervosos, ansiosos, né? Tipo, nossa, o que vão falar de mim, vão me comparar e etc. Quando eu substituía algum professor, acontecia as mesmas coisas. Eu ficava, meu Deus, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou passar a mesma aula? E não, nós nunca vamos passar a mesma aula que o professor regente daquela turma. Porém, você tem características que são só suas, bagagens que são só suas. Então, todos esses cursos, essas vivências, essas atividades que você faz com outros profissionais em cursos, te torna único. E quando você dá aula pensando que você vai ser extremamente inferiorizado do professor regente, é quando você acaba se surpreendendo. Por quê? Porque as pessoas adoram o seu modo, adoram o seu jeito, se identificam com o modo que você se movimenta, que você ensina, que você fala. O que eu tiro isso, né, não só por mim, mas também lá na escola, onde eu dou aula, quando a Mari me substitui, quando a Emanuel me substitui, que os alunos gostam muito, né, e elogiam muito, por eles terem particularidades só deles, coisas que eu não tenho, né? Então é muito legal porque é um complemento. E nesse momento onde você começa a entender que você começa a criar uma identidade baseada em tudo que você já viveu, em tudo que você fez, você começa a colocar dentro de você sementinhas lá na cabeça. Aí você fala, interessante isso. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou chamar atenção. Se eu fizer aquilo, eu sei que eu vou chamar atenção. Vou ter alunos, vou manter meus alunos. E foi fazendo isso que eu comecei a pensar em criar um sonho, em iniciar um sonho na minha vida, né? Que entra a formação de uma carreira. Nesse momento da carreira aqui, eu queria fazer um parênteses com você. Quando eu trouxe empreendedorismo, não é necessariamente abrir um espaço, uma academia, um centro um box de crossfit, uma escola de luta, uma escola de dança. Quando eu trouxe empreendedorismo, é você saber administrar a sua carreira. Pode ser você sozinha como personal, pode ser você como um professor individual, um professor de dança, um professor de luta. Enfim, não é necessariamente ter um espaço, porque para muitas pessoas a idealização de um sonho não é ter um espaço, é ser um profissional bem-sucedido, é ter seu nome
bem-sucedido, certo? Então, fechamos o parênteses. Quando eu trago empreendedorismo e carreira, não é espaço que eu quero dizer, é pessoa, formação pessoal, profissional, tá bom? Engaixando agora o que nós estávamos falando. Quando a gente começa a ter todas essas vivências, nós começamos a pensar em quem nós queremos ser quando acabar a faculdade, ou até mesmo antes de terminar a faculdade, né? Qual é a imagem que você quer deixar no mercado, para as pessoas e etc. E foi aí que eu comecei a pensar em minha carreira, o que eu queria ser, qual que é a minha identidade no mundo, o que eu queria deixar para as pessoas, qual que era o meu diferencial. E daí surge aquele questionamento, né? Mas será que é a hora? Será que a hora é agora de começar a pensar nisso? Será que eu não estou muito imaturo? Será que eu não sou muito novo para essas coisas? E aí você vai perguntar, às vezes, para um pai, para um amigo, e a galera fala, não, realmente está muito novo, né? Não é a hora de você pensar nisso, não. Primeiro termina a faculdade, aí você volta todo murchinho. O que não aconteceu comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente insistente. E então eu comecei a pensar na formação da minha carreira. Falei, poxa, participo de tantos cursos, né? Tenho contatos com tantas pessoas, vejo tantas coisas acontecendo. Eu acho que agora é hora de eu começar a focar em mim. E aí eu coloquei aqui entre aspas algumas das frases que nós ouvimos bastante nesse momento, né? Mas você não é muito novo para isso, você não tem medo de quebrar, mas já tem gente fazendo isso. E aí surgem em nós dúvidas, incertezas e medos. E eu digo que em mim, né, para mim, uma das coisas mais difíceis de passar foi as questões de comparações, né? Porque eu lembro que eu era uma pessoa pequenininha, sou, né? Mas era mais pequenininho ainda, uma pessoa muito imatura em muitos aspectos, e eu via profissionais gigantescos, pessoas gigantescas. Eu falava, putz, será que eu tenho potencial para trabalhar no mesmo nível que esse cara, que essa professora? Né? Eu me comparava muito. E as pessoas também acabam comparando muito, né? Muitas pessoas que não conhecem a gente, ou muitas pessoas que não teve o contato que outras tiveram com a gente, acaba comparando, falando, nossa, mas você é muito novo para essas coisas, você consegue fazer isso? Então, essa parte da minha vida, essa parte da formação da carreira, foi uma parte muito difícil para mim, a mais difícil até então, para eu dar os próximos passos, né? E agora, trazendo um pouquinho para vocês, dessa experiência para vocês, eu diria que a hora de começar a pensar numa carreira é dentro da faculdade, porque é o momento que nós estamos nos formando. Né? Depois que a gente já se formou, a gente vai estar lidando com pessoas que já estão com suas carreiras montadas muitas vezes, ou pessoas que já estão há muito tempo no mercado. Então, se eu pudesse aconselhar vocês, eu falaria que a hora de pensar em montar a sua própria carreira é no seu processo acadêmico, é no seu processo de formação profissional. Porque aí é hora de você errar, aí é hora de você acertar, aí é hora de você conhecer e sem problemas, porque você está aprendendo. Você não tem a obrigação de acertar 100% em 100% do tempo. Né? É um processo, de fato, de aprendizagem. Então, ninguém vai poder falar para você, nossa, Mariana, nossa, Igor, nossa, Emanuel, nossa, Maria, você errou porque você mostrou um exercício que não está certo, está tudo bem. Você tem alguém responsável por você para te corrigir para fazer isso. Agora, quando nós já somos formados, nós somos as pessoas que corrigimos. Né? E aí entra um grau gigantesco, um passo gigantesco na direção profissional que nós vamos seguir. É muito melhor a gente errar nesse processo acadêmico, onde nós temos pessoas responsáveis por nós, do que errar lá na frente. Eu acredito que as marcas que nós deixamos são muito menores agora. Então, é agora que a gente começa a pensar em carreira, agora que a gente começa a pensar no que eu quero ser, em qual marca eu quero deixar, o que eu quero fazer. Porque agora eu posso errar sem ter esses julgamentos marcados, né? E aqui, a gente vai conversar um pouquinho por onde começar a nossa formação de carreira, né? Quais são os primeiros passos para empreender. Nesse caso que eu vou falar para vocês, eu estou falando um pouquinho da minha história, então eu vou estar falando um pouquinho sobre o espaço, porque eu sempre quis ter o meu próprio espaço, mas vale para as pessoas que não querem empreender de fato, ter um espaço, querem só ser um profissional, só um personal e etc., o que é muito comum, que é muito vantajoso também, porque você deixa sua marca da mesma forma. Eu sempre quis ter um espaço para mim, então desde quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria ter um espaço, só não sabia como fazer isso. Né, ou qual seria o diferencial do meu espaço em relação aos outros que já tinham existido e dos que eu já trabalhava. Então, nesse momento,
a gente se pergunta, por onde a gente começa a pensar em empreender? Por onde a gente começa a pensar na nossa carreira? Eu separei em 2 momentos. Comece por você e depois o mercado de trabalho. O comece por você, eu acho que é o mais importante para mim. Foi o mais importante de todos os processos que eu já vivi, pegando um ganchinho do que a gente falou agora há pouco, devido a questões dos medos, né? Lembra que agora há pouco eu disse que a coisa que mais me machucava, as coisas que mais me puxava para trás, quando eu tentava ir para frente, eram as comparações. Se eu ia conseguir fazer, se eu ia saber fazer, se eu estava pronto para fazer. Então, isso me baixava a autoestima demais a conta, ao nível de eu falar que eu ia desistir. Então, esse processo de começar por nós é o processo mais importante. Por quê? A primeira pergunta que eu faço, você se garante no que você faz ou no que você quer fazer? Como que eu vou me garantir se eu me comparo o tempo inteiro? Negativamente, não é uma comparação saudável. Tipo, nossa, tal pessoa é muito boa em tal coisa, eu quero ter essa referência na minha vida, né? Hoje eu me comparo a muitas pessoas, mas no modo positivo. Eu falo, nossa, que legal poder ter participado de tal curso, tal workshop. Mas você se garante no que você quer fazer? Ainda coloquei no parênteses, né? Sempre é sim, mas às vezes é não. Por quê? Nós temos que se garantir sim no que nós queremos fazer. É uma coisa, um questionamento que eu sempre faço para mim. Eu pagaria para minha mãe, eu pagaria para minha irmã, eu pagaria para alguém que eu amo fazer aula com tal pessoa? Eu confiaria em deixar tal pessoa com tal profissional? Então, isso é uma coisa que eu me questiono muito. E nesse momento, nós somos esse profissional. Então, você vai estar atendendo a mãe de alguém, você vai estar atendendo a filha de alguém, o amor de alguém, e nesse momento você tem uma vida ali nas suas mãos. Então, por mais que você não detende todo o conhecimento, você tem que garantir o que você faz, o serviço que você entrega. Por quê? Porque qualquer coisa que você deixe em aberto, as pessoas não vão mais continuar querendo confiar o serviço em você. Sendo que elas podem pagar pessoas mais formadas, ou que se garantem mais do que nós. Então, é por isso que, nesse momento, é muito importante se garantir. Por mais que você não saiba 100% das coisas, você se garante, fala, não, eu posso saber pouco, mas o pouco eu sei bem. Né? E aí você coloca isso em prática. Claro que você não precisa deixar isso claro para os seus clientes, né? Você vai sempre estar num processo de aprendizado. E é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Eu me garanto do que eu faço? Se é para mim dar aula, eu me garanto dando aula? Me garanto, legal. Só que eu sei que eu posso aprender muito mais do que isso, que entra o nosso próximo passo. Você poderia passar esse conhecimento adiante? Então, quando a gente começa por nós, nós temos que nos garantir no que nós fazemos e conseguir passar esse conhecimento adiante, que eu acho que é a parte fundamental de ser um professor. Acredito eu, né, não sendo também uma regra, mas a maioria que está aqui nessa sala está se formando para ser um professor e alguns atletas, né? Mas em algum momento vai ensinar algum outro atleta que vai ser um atleta. Mas nós sempre seremos professores de alguém. Muitas vezes nós somos professores dos nossos pais dentro de casa, muitas vezes nós somos professores dos nossos irmãos e principalmente desconhecidos que pagam pelo nosso serviço. Então, a gente consegue passar o que a gente sabe para frente? A gente consegue passar esse conhecimento adiante? Você está pronto para passar isso para frente? Porque é exatamente isso que acontece em qualquer sala de aula que você entrar, seja em academia, seja em escola de dança, de luta, de qualquer coisa. O que você precisa fazer ali é passar o seu conhecimento adiante, é ensinar uma pessoa a se movimentar. Se ela está se movimentando errado, é auxiliar naquele movimento para que ela consiga se corrigir. Se é uma dança, é ensinar uma coreografia, é corrigir o movimento. Então, passar o conhecimento adiante é algo fundamental para um professor. E é nesse momento que a gente começa por nós. Igor, mas eu não consigo. Eu chego na hora de falar com alguém, eu travo, eu não sei nem meu nome mais. Parece que eu estou falando a língua dos anjos quando eu vou explicar alguma coisa para alguém. É aí que você tem que treinar. Você acabou de descobrir uma parte sua que precisa de tempo. Que a gente entra no nosso próximo passo. O que ainda falta em você? Você vai se olhar e você vai se reconhecer e entender que nós não somos detentores de todo o conhecimento do mundo. Nunca seremos. Né? Nós sempre temos algo a aprender ou a melhorar. Então, quando você reconhece e fala assim, nossa, minha dicção é péssima. Por exemplo, eu falo muito rápido. Né? Talvez vocês não estejam entendendo nada. Mas é uma coisa que eu tento melhorar para que os meus alunos entendam o que eu estou falando, o que eu estou fazendo e o que eu quero passar. Então, a gente tem que reconhecer aquilo que ainda falta em nós para que nós possamos
crescer quanto profissional e principalmente quanto pessoa. Porque a sua aula acaba. Se o seu aluno faz aula com você das 7 às 8, das 7 às 8 você é professor dele. Das 8 às 9, você continua sendo professor dele dentro daquele ambiente, mas ele vai te encontrar ali fora também. Né? Então, a gente tem que entender o que falta em nós quanto pessoa, eu, Igor, e quanto profissional, eu, professor Igor. Isso é muito importante, porque não tem como você formar o seu profissional longe do seu pessoal. Não tem como você dividir em duas pessoas isso. Claro que tem como você dividir em momentos. Momento eu sou professor, momento eu sou amigo, momento eu sou família, momento eu sou aluno. Mas a pessoa é a mesma. Certo? Então, é muito importante nós termos essa vivência de saber diferenciar um do outro, mas sim da mesma pessoa. Então, tudo que nós possamos fazer para que nos forme quanto profissional e que nos forme quanto pessoal é muito rico. Eu acredito que seja uma das melhores coisas que nós temos a oportunidade de fazer é de se reconhecer. Falo por mim, né? Eu, Igor, com 15 anos lá atrás, quando estava começando a entender um pouquinho sobre dança, começando a ter essa vivência mais profissional, é outra pessoa do Igor de hoje. Não que aquele Igor antes estava totalmente errado e de hoje está certo. Não. Mas aquele Igor de antes, ele era só uma sementinha. Lembra que eu tinha falado que eu tinha colocado uma sementinha na cabeça? E hoje já está começando a florescer. Então, esse fato da gente conseguir reconhecer o que falta na gente melhorar é uma coisa que leva a gente para outro patamar. E é muitas vezes esse é o nosso diferencial. Como você lidar com os seus alunos, como você lidar com os seus clientes, com os seus pacientes, como você lidar com a sua família, como você lidar com seus colegas de classe. Isso é muito importante, né? A vivência que você tem. Uma coisa que eu acho que é muito válido ressaltar com vocês, que eu passei por esse processo várias vezes na faculdade, é a questão do convívio entre vocês, entre aluno-professor, aluno-aluno, que na minha sala, por exemplo, eu sempre fui o aluno que queria entregar as coisas primeiro que todo mundo. Né? Então, eu fazia tudo muito rápido para entregar. Por quê? Porque eu queria ficar livre daquele trabalho, livre daquela coisa, para investir o meu tempo em outra. Eu tenho um colega, que inclusive estudou comigo até hoje, na Físio, ele é a mesma coisa que eu, só que ele não consegue entregar nada nos prazos. Então, a gente sempre acaba que tem que ficar ali naquela cobrança. Ó, tá na hora de entregar, tá na hora de entregar. Se você não fizer, você vai perder tempo. Eu nunca passei trabalho, né? Não gosto dessa coisa de passar trabalho adiante. Mas eu, por exemplo, tinha o hábito de fazer tudo correndo e entregar para ficar com o tempo disponível. Aqui eu tenho um defeito, já a gente fala nele. E eu tenho um colega, né, um amigo meu de carreira, de profissão, e hoje faz física junto comigo, que é totalmente o oposto, ele já não faz, ele deixa tudo para a última hora. Também tem um defeito. Agora vamos falar sobre esses defeitos. Eu fazia tudo correndo para ter tempo disponível, só que quando a gente faz tudo correndo, a gente faz mal feito. A gente pula muitas coisas que a gente poderia aprofundar e deixa muitas coisas para trás. Então eu entregava um trabalho que era para sexta-feira, na segunda, e aí eu tirava 3, um trabalho que valia 7. Aí eu ficava, nossa, revoltado. O rapaz que estudou comigo, ele deixa para entregar na sexta e tira 3 também, porque fez de última hora. Então, eu tive que reconhecer que eu não precisava ser tão ansioso para ter tanto tempo disponível, e ele teve que reconhecer que ele não precisa deixar de fazer as coisas todas para a última hora. E são coisas que nós trabalhamos até hoje. Eu trabalho até hoje essa minha ansiedade. Isso eu percebi dentro do âmbito acadêmico. Essa minha ansiedade por querer entregar tudo, por querer fazer tudo. E até hoje isso reflete às vezes em de aula. Às vezes eu quero passar uma coreografia de 5 minutos numa aula. Né? Quem é meu aluno já vivenciou isso. Às vezes eu quero passar muita coisa em pouco tempo, justamente para ter um tempo disponível para corrigir aquilo. Só que isso, para mim, sempre foi um defeito, não foi uma qualidade. E hoje eu estou ressignificando, até hoje, né? Eu estou ressignificando isso para que os meus alunos possam ter a melhor versão minha e eu possa curtir a melhor versão minha também. Certo? O rapaz, não vou citar nomes, né? Mas é difícil não falar o nome de uma pessoa que está com a gente há tanto tempo. Mas a pessoa que faz a faculdade comigo é a mesma coisa. Né? Ele deixa para fazer tudo na última hora, para entregar as coisas na última hora, e é algo que a gente tem que mudar agora. A gente já reconheceu isso, só que a gente não conseguiu ter essa visão para adaptar esse problema. Então a gente tenta fazer isso constantemente para que nos forme melhor quanto pessoa e quanto profissional, que entra no nosso próximo passo. Você tem tempo para investir em você?
como pessoa, para que eu conseguisse ter essa limitação, essa ansiedade de querer fazer tudo, de querer entregar tudo, de querer passar a coreografia, um espetáculo inteiro num dia, né? Fazer todas as coreografias da vida num dia, eu tive que investir muito tempo em mim. Falar, não, Igor, para, senta, respira, faz o passo a passo disso. Lê o que você está escrevendo. Quem lê meus trabalhos é, tipo, 50 folhas em um dia. Informação, 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 informação. Aí, quando eu vou ler, eu não entendo nada do que eu tinha escrito. Então, eu tinha que parar e falar, é isso que você quer passar? É isso que você quer fazer? E aí, eu tive que começar a me desacelerar. Então, eu tive que investir um tempo em mim para que eu pudesse corrigir esse aspecto, que eu faço isso até hoje. Né? Como eu disse para vocês, é uma coisa que eu descobri lá dentro da faculdade, mas que eu ainda tenho essas características, né? Mas eu precisei investir muito tempo em mim, porque de todas as coisas que eu precisava melhorar, essa era a principal. Lembrando que agora há pouco nós falamos que nós sempre vamos ser professores. Imagina um professor querer ensinar muitas coisas para um aluno. Em certos momentos, eu achava que era muito bom, que o meu aluno ia ser o melhor aluno da vida, por conhecer tudo, por saber tudo, por estar lá na frente. Mas em outros momentos, quando eu tinha que começar a pensar, quando eu olhava, quando eu via ele fazendo, eu falava, não é isso que eu quero. Então, eu teve que começar a investir um tempo em mim para reorganizar as minhas aulas, para reorganizar os meus pensamentos e, assim, poder aplicar algo melhor. Esse é o meu exemplo. Mas eu conheço profissionais, por exemplo, que não conseguem investir tempo para melhorar a didática, que não conseguem falar em público, não conseguem ter oralidade, né? Então, como uma pessoa que não consegue falar em público, que tem dificuldade, vai reger uma turma? Claro que consegue, com certeza, mas com dificuldade. Será que a pessoa vai estar se sentindo bem ali falando, já que ela tem essa dificuldade de reger uma turma, de falar em público? Imagina a pressão psicológica que ela pode estar vivenciando ali em cima dela. Então, ela precisa ter um tempo para investir nela para tratar isso. Imagina uma pessoa que não consegue ter dicção, fala a língua presa, ou não consegue falar as coisas, ou tem muitos vícios de linguagem, dando uma aula. Ela não vai conseguir passar de forma clara e objetiva o conhecimento que ela quer. Então, ela precisa investir um tempo nela para que ela se corrija dessas imperfeições e dessas características. Então, começar por você, como está no slide aqui em cima, é justamente sobre isso. É você investir um tempo em você para você se estudar quanto pessoa. É essa pessoa que está aí, que é quem você almeja ser, que é quem você quer ser quanto social, quanto profissional? Desse jeitinho. Se não, é hora de começar a investir um tempo para começar a se reorganizar, se reinventar, se ressignificar. Então, começar por nós é o primeiro passo. E eu falo que é o passo mais importante porque isso ninguém vai fazer por nós. Ninguém na vida. Não vai ter a sua mãe não vai te arrumar, ela não vai pegar, quebrar as pedrinhas que existem em nós para sair um novo ser. O seu namorado ou sua namorada não vai fazer isso, seus clientes não vão fazer isso, seus pacientes não vão fazer isso. Isso é uma coisa que é um trabalho seu. Então, começar por nós, quando nós queremos construir uma carreira, né, seja empreender uma escola, seja empreender uma carreira de sucesso, um personal, um professor, a gente tem que começar por nós. Como nós somos e o que nós temos que melhorar. Esse é o principal fato. Se a gente não consegue passar por esse fato, a gente já não consegue mais ir adiante. Acabou ali. Né? Imagina que nós vendemos um produto, vou chutar aqui um exemplo. Imagina que nós vendemos um produto, eu vendo uma aula minha online, né, um curso de dança online, com 20 aulas. Isso eu não faço, tá? É só um exemplo. 20 aulas online. E nessas 20 aulas eu ensino uma coreografia. E eu não consigo falar. Minha didática é terrível, eu falo tudo errado. Eu não falo termos técnicos, eu não falo nada. Eu falo de um jeito simplista e errado. Não que o simplista seja errado, mas vamos supor que eu falo simplista e errado. Quem vai comprar esse produto? Quem tem coragem, né? Pelo amor de Deus. E as pessoas que comprar vão falar o que desse produto? Então é aí que entra o começar por nós. É você se garantindo que você está fazendo, não, se é para eu fazer essas 20 aulas, vai ser as melhores 20 aulas que essa pessoa vai ter.
É eu passar esse conhecimento adiante, é eu ter a certeza de que as pessoas que estão assistindo estão aprendendo o que eu quero passar nessas 20 aulas. É eu entender aquilo que falta em mim, pô, não estou falando muito bem, então vou dar uma melhorada nisso antes de gravar. Não sei falar essa palavra. Sai da câmera, treina ela lá, depois volta e fala ela como se fosse uma coisa naturalzíssima sua. E depois investe tudo isso no seu tempo, vê o resultado que te deu, vê o que você pode melhorar e se joga. Esse é o primeiro passo e eu acredito que seja o passo mais importante. Começar por você. Comecei por mim. Né? Não foi por ninguém, não foi por pressão, foi por mim, no meu tempo, com as minhas características. E esse é o principal conselho que eu dou. De tudo que nós vamos falar aqui hoje, esse é o principal que eu dou para vocês. O principal conselho que eu posso dar. O segundo item, mercado de trabalho. Né? Aqui no Comece por Você, é tudo aquilo que é pessoal, você quanto pessoa e profissional. Aqui nós vamos falar sobre profissional apenas. Aqui nós tiramos aquela pessoa pessoal, que você ainda existe, você ainda é você, mas nós vamos falar só do seu lado profissional, certo? O mercado de trabalho. Aqui serve para os futuros empreendedores de escolas, aqui serve para os futuros personagens e etc. Qual que é o seu diferencial? O que você tem que mais ninguém tem? Você consegue ter uma dicção maravilhosa, você é extremamente expert no assunto tal, você é uma pessoa extremamente alegre e cativante, você é uma pessoa extremamente sensível, você... Enfim, qual que é a sua qualidade que é sua? Que você fala assim, nossa, as pessoas são minhas amigas, as pessoas pagariam para fazer aula comigo por essa qualidade. Igor, eu não sei. Então, volta um passo atrás. E aí, o que ainda falta em você? Aí você vai investir um tempo em você para descobrir qual que é o seu diferencial para daí pular para outra parte. Agora você fala assim, ó, eu não tenho certeza, mas eu vejo que as pessoas gostam muito de mim por esse motivo. Então, investe no seu diferencial. Eu acredito que hoje a educação física, por si só, né, falando da educação física, ela tem um mercado muito abrangente justamente por ter muitas características diferentes atuando. Né? Existem professores de musculação extremamente parrudos, existem professores de musculação extremamente engraçados, existem professores de musculação extremamente fora do padrão de musculação, existem professores de musculação extremamente fisiculturistas, existem professores de musculação, enfim, diversos estilos de profissionais dentro da musculação que é mais comum, diferentes um do outro, e todos eles têm clientes, porque todos eles têm características que agradam aquele público. Então, saber o seu diferencial vai te dar um norte para você ter um público a seguir. Se o meu diferencial, por exemplo, é ser comunicativo, eu não vou conseguir ter um cliente que detesta pessoas comunicativas. Imagina, ele vai arrebentar uma barra na minha cabeça, com 15 aulas, com 15 minutos de aula. Né? Então, eu tenho que saber qual que é o meu diferencial, porque isso vai me ajudar a ter um foco em quem eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar. Então, o diferencial é muito importante. E uma coisa que eu acho muito bacana, que eu fiz muito na minha vida, é estudar os meus diferenciais, né? Era quando eu escrevia, e isso é muito sério, né? Quem é meu aluno sabe. Eu tenho milhões e milhões, é que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu tenho milhões e milhões de cadernos que eu anoto todas as experiências. Isso é muitos cadernos mesmo, que é desde sempre que eu faço isso. Anotar todas as experiências que eu tenho, todos os tipos de aula que eu dou, todas as características legais que eu mesmo encontrei em mim e os resultados que isso me deu. E isso é muito bom, é um conselho que eu sempre dou. Qual que é o seu diferencial? Se alguém falasse assim, tá, vou pagar para fazer CrossFit com você, mas o que você me oferece além do restante? Qual que é o seu diferencial? Ah, não, eu vou te incentivar super a fazer a aula, eu vou ficar no seu pé e tal. A pessoa compra o serviço, você manda mensagem para ela 5 minutos antes da aula. Tá pronta? Vamos? Ou então ela faltou 2 semanas e você nem mandou mensagem. Cadê aquela pessoa incentivadora? Então, o diferencial, ele tem que ser algo real, algo seu. Porque se ele for algo montado, com 2 semanas de aula, as pessoas já vão perceber que não é um diferencial isso. Então, é muito importante você estudar o seu diferencial para que você possa vender. O diferencial, ele é vendido. E é muito importante você vender, porque isso vai fazer o seu salário, certo? Visão de mercado, né? Os erros. Isso é uma coisa muito particular minha, né? Não é uma verdade absoluta, mas é uma particularidade minha. Uma coisa que eu sempre fiz
era identificar situações que eu não me sentia confortável, ou que eu não gostava, ou que eu via como uma falha, para que eu não cometesse quando eu fosse aplicar uma aula. Então, às vezes, eu participava de algumas aulas, eu não ia com o intuito de avaliar a aula do outro professor, não pensem nisso. Mas, às vezes, eu ia assistir uma aula, por exemplo, e eu percebia que a professora não corrigia os alunos, por exemplo. Então, isso, lá naqueles meus cadernos, eu já anotava que não corrigir os alunos é uma coisa que me incomodou. Automaticamente poderia incomodar outras pessoas também. Eu ia fazer uma aula de dança, por exemplo, e a professora sempre usava o mesmo aluno para exemplo, nunca nenhum outro, como se numa sala de 15 tivesse somente ele. Eu anotava isso, poxa, essa insistência me incomodou, né? Então, anotar os erros que o mercado te oferece é uma baita de uma bagagem para que você não cometa ele dentro das suas aulas. Se você vê que um professor falha com isso, anota para não cometer o mesmo erro. Eu anoto, né? Mas vocês podem simplesmente guardar na cabeça de vocês. Mas é um fato que vai ajudar muito, muito quando você estiver dentro de uma sala de aula. Eu não sei se todos vocês já trabalham na área ou já trabalham, né? Mas é uma coisa que a gente vê muitas vezes um professor, ou um chefe, um gerente, um colega de trabalho fazendo alguma atitude ali que você fala, poxa, eu não faria isso. Ou, nossa, se fosse comigo ia ser diferente. Então, isso é muito importante, você identificar os erros, porque pessoas que não se sentem confortáveis com esse erro vai buscar lugares que eles não existem, no caso, você. Certo? Próxima parte. Qual marca quer deixar no mundo? Isso é uma coisa que eu pensei muito quando eu fui abrir o meu próprio espaço, né? Que marca que eu quero deixar no mundo? Qual que é o diferencial da CIA para as outras escolas? Né? Qual que é o meu diferencial, Igor, dos outros diretores de escola? Né? O que, que eu faço que os outros não fazem? Qual marca que eu quero deixar no mundo? Eu quero ser aquela pessoa que deixa as outras extremamente feliz e confortável pós-aula, onde ela vai chegar 1 hora antes da aula dela, para ficar simplesmente ali na escola. É o que acontece na CIA, né? O aluno tem aula 8 horas, ele chega às 5 lá. E eu acho isso muito legal, porque a marca que eu quis deixar no mundo, isso é pessoal meu, é que a minha escola fosse uma casa, onde as pessoas pudessem ficar extremamente à vontade ali dentro, tanto comigo, professor, quanto com qualquer outro professor ou qualquer outro aluno lá dentro. Então, se a pessoa chega muito cansada e quer dormir, tem um espacinho para dormir. Se a pessoa quer ficar jogada no banheiro, ela tem um banheiro para ficar jogada lá dentro. Se a pessoa quer assistir aula, ela pode assistir aula, mas o importante é que ela queira estar ali. Isso foi uma coisa que eu pensei muito, porque, como eu disse, subindo um tópico, né, os erros do mercado, eu já fui em muitos lugares onde eu não queria ficar nem para fazer a aula. Isso me incomodava muito. Então, quando eu pensei em abrir o meu espaço, foi uma das principais coisas que eu li nos meus relatos, naqueles cadernos que eu falei agora há pouco. O lugar tem que ser a minha casa, eu preciso querer estar ali. Vale lembrar que o cliente paga pelo espaço, pelo professor e por tudo. Então, você tem que oferecer para ele um espaço legal, pessoas legais, aula boa, o principal, estudar aula boa. Então, essa foi a marca que eu quis deixar no mundo com a minha escola, né? Com eu professor, eu profissional. As pessoas precisavam se sentir em casa, elas precisavam conversar comigo assuntos que ela não conversava com ninguém. Ela respirava, falava, nossa, eu precisava falar sobre isso. Ou então ela se movimentar e ela falava, nossa, eu precisava dessa aula hoje. Essa era a minha marca. E se você quer ser um personal, se você quer ser um professor, se você quer abrir o seu espaço, qual que é a marca que você quer investir? Qual que é a marca que você quer deixar? Você quer que o seu lugar seja conhecido pelo quê? O que você vai fazer? Como você vai deixar esse lugar conhecido? Você, quanto profissional agora, personal, professor, qual que é a sua marca no mundo? As pessoas vão te pagar pelo quê? Qual é o impacto que você causa sobre elas? Positivo, porque se for negativo, elas não vão nem te pagar, né? Você que vai ter que pagar elas pelos processos. Mas qual é o impacto que você vai deixar nelas? Então, é isso que a gente tem que pensar o tempo inteiro. Qual é a marca que a gente vai deixar no mundo? Vamos para o próximo passo, né? E os dólares? O que fazer quando a gente não tem, né? E eu também não tenho até hoje, então eu não sei muito bem explicar esse tópico, mas vamos lá, né?
Quando a gente quer investir na nossa carreira, seja espaço, seja pessoa, um dos principais empecilhos é o dinheiro. Fala, nossa, eu não tenho capital para isso. Eu não tenho dinheiro para montar uma escola, eu não tenho dinheiro para investir em divulgação, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Aí a gente sobe, volta lá no tópico anterior, e a gente coloca, você tem tempo para investir? Se você tiver tempo para investir em você, você vai abrir mão de muitas coisas para guardar um dinheiro, para você poder investir em outras coisas depois. Agora, e a pessoa que já, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu nunca fui de sair muito, né? Eu sempre tive o objetivo de abrir meu espaço, então eu sempre tentei poupar, mas eu nunca tive. Né? Então, o que fazer? Aí entra as questões mais burocráticas de negócios aqui. Nós temos aqui em Maringá núcleos específicos dentro da SIM que dão todo o direcionamento para nós, para vocês, né? Tanto pessoa empresa quanto pessoa personal. Eu não tenho certeza, se alguém puder falar para mim, mas eu acho que o personal ele saiu do MEI. Alguém pode confirmar isso para mim, por favor, se alguém souber? Porque antes o personal trainer ele podia ser MEI, mas agora eu acho que não pode mais. Eu não sei se saiu, se voltou ou se ainda é. Se alguém puder confirmar isso para mim, por favor. Mas, de qualquer forma, aqui na nossa cidade nós temos alguns benefícios, né, alguns projetos que auxiliam nesse processo. Por exemplo, eu faço parte de um núcleo lá da SIM, que é o Núcleo de Dança de Maringá. E lá nós temos reuniões direto, explicando como nós podemos fazer um projeto para conseguir dinheiro da prefeitura, como nós podemos participar de fomentos, né, aqui na nossa cidade. Saiu, né, Milena? Obrigado por confirmar, tá bom? O MEI, o personal, ele podia ser MEI, se não me engano, até ano passado. E agora ele saiu do MEI, então dificulta um pouco as coisas, mas a gente dá um jeito, né? A gente tem que pensar em estratégias. Mas, por exemplo, nós temos alguns projetos de lei aqui, né, como Fomento Paraná, que são de investimento. Você pega um dinheiro do Estado e aí você investe e depois você vai pagar isso com uma taxa de juros muito menor, você vai pagar isso com um tempo muito maior e você não vai se endividar. Mas para isso, você precisa ter um plano de negócio. Então, é por isso que é muito importante aqueles contatos profissionais que a gente falou lá no começo. Quando eu me inscrevi, quando eu fui convidado, né, na verdade, para participar desse núcleo de dança da SIM, eu tive um norte muito grande, porque eu comecei a entender sobre planos de negócios. Foi quando a gente começou a ter as reuniões semanais que me explicavam o que fazer com o dinheiro, que parte da minha empresa estava precisando ser investida, que parte estava boa. Eu estava investindo muito em uma parte que já estava boa e deixando outra sem investir, então eu tinha que ressignificar isso. Para uma pessoa que está começando, aonde você vai aplicar o seu dinheiro, o que você vai fazer com ele. Então, existem diversas formas de você conseguir esse dinheiro para você investir. Aí a gente entra naquela questão, Igor, mas eu não consigo fazer um projeto desse, um plano desse, não tenho condição. O que eu faço? Aí você vai entender que não necessita de tanto dinheiro para abrir um negócio ou para ser um personal. Vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Hoje a escola, ela conta com 110 alunos mais ou menos, antes da pandemia, e ela tem 2 anos de fundada, né, de criação, ela já está viva há 2 anos com a galera aí. Vai fazer 3 anos. E quando eu abri ela, eu abri sem perspectiva de muitos alunos. Eu abri ela falando, nossa, para mim 30 é o auge. Aí você pergunta, mas qual o capital que você tinha para investir? Para não falar que eu não tinha absolutamente R$0, eu tinha um capital de R$1.000 guardado, que era o valor do aluguel do salão que eu aluguei. Com esse valor do aluguel do salão que eu aluguei, eu comecei a fazer uma divulgação nas mídias, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, para conseguir prospectar mais clientes. Então, o meu capital inicial para abrir uma empresa foi de R$1.000. Eu não tinha mais do que isso, devido a muitas outras coisas que eu já fazia anteriormente. Eu comecei com uma turma, com 2 alunos. Inclusive, eu acho que o Emanuel, que está aqui dentro da nossa reunião, eu acho que se ele estiver aqui, ele foi um dos meus primeiros alunos quando eu abri a CIA. Eu comecei com uma turma de 2 alunos, e depois eu fui colocando mais turmas de 1, de 2 e de 3 alunos. No primeiro mês, eu tinha 11 alunos. E aí eu conseguia pagar o aluguel da escola. Só que não é só de aluguel que vive uma escola. Nós temos o Emanuel está,
Arrasou. Ele foi um dos meus primeiros alunos, né? Ele lembra como era. Vale lembrar que quando eu abri a escola, nós não tínhamos nenhuma estrutura boa para atender todos os alunos, mas eu precisava dar aquele passo para conseguir ter os dólares, né? Então, no primeiro mês eu finalizei com 11 alunos, aonde eu tive que fazer uma divisão e uma negociação. Quando eu tinha esse capital de 11 alunos pagantes, eu comecei a fazer investimentos, né? Então, eu investi em bebedor. A gente não tinha bebedor, só para vocês terem uma noção. Eu comecei a investir em bebedor, eu comecei a investir em espelho. Nós não tínhamos espelho quando nós iniciamos a escola. E hoje nós temos mais de 12 metros só de espelho, né? Então, eu comecei a investir em espelho, eu comecei a investir em bebedor, e isso começou a trazer mais pessoas. Igor, mas com capital de 11 alunos, pagando o aluguel e começando a fazer esses pequenos investimentos. Então, o dinheiro, ele é um fator importante, mas ele não é um fator determinante. Às vezes, você que quer ser um personal, que você quer divulgar a sua arte, o seu trabalho, o que você faz, as aulas que você dá, você pode começar com muito menos que isso, com divulgação, com impulsionamento nas redes sociais, com criação de logomarca, de logotipo. Tudo isso foi eu mesmo que fiz. Eu que fiz um canal, eu que fiz a logo. Eu palpei muitas coisas pagas, porque eu não tinha condição na época, né? Hoje, já tem algumas pessoas que fazem isso para mim. Só que há 2 anos e meio atrás, eu tive que fazer tudo isso. Então, eu economizei muito dinheiro fazendo muitas coisas, né? Desde logo, a logo da escola foi eu que fiz, pintar a escola, instalar o chão, foi tudo eu e a ajuda de alguns alunos, inclusive o Emanuel, que está aqui também, foi muito útil nessa época, né? E nós começamos a criar laços, e a gente começa a ver que dinheiro é importante, mas não é determinante. Então, você começa a fazer muitas coisas para conseguir ter uma reserva. E dessa reserva, você começa a investir em pontos incisivos, pontos principais, para que você comece a ter mais pessoas, mais capital, e assim poder pagar. Caso você realmente não tenha condição de manter, né, você vê que não está dando no começo, aí é muito importante você procurar esses projetos, esses fomentos. E eu recomendo muito a Assim, porque é um lugar que eu participo, né? É uma associação muito boa e que dá todo tipo de ajuda, todo tipo de entendimento, esclarecimento que você precisa para conseguir isso, desde o momento que você fala o que você é, até o momento de você conseguir o crédito, né? Então, eu fui pelos dois. Eu economizei bastante dinheiro no primeiro ano, e no segundo ano, quando eu mudei o salão, eu tive a ajuda da Assim para ajudar eu a ter um capital maior. O primeiro ano da escola era um salão que tinha 70 metros e uma sala de aula. Então, era um salão bem pequeno. A Natiara também, maravilhosa. Era um salão bem pequenininho, e em um ano de escola, a gente prospectou, acho que 80, 90 alunos, eu tenho anotado também, e fomos para um salão de 170 metros. Né? Ou seja, quase triplicamos aí a quantidade do salão em um ano de trabalho. Mas vale lembrar que isso não é um mérito só meu, eu tive ajuda, porque, no caso assim, porque sozinho eu não ia conseguir fazer tudo isso mesmo, né? Fazendo faculdade, estudando, trabalhando, pensando em gestão, tendo família, enfim, cuidando de tantas coisas, é muito difícil a gente conseguir. Então, é muito importante essa parte do dinheiro, nós termos um auxílio junto com a gente, né? Uma empresa, uma assessoria. No caso, eu sempre vou falar da Assim, gente, eu não estou ganhando para fazer isso, não é uma publi, tá? Mas é um lugar muito abençoado, que ajuda muita gente que está começando. Eu recomendo todos vocês a irem ali na sala do empreendedor, ou direto na Assim, conversar e tirar as suas dúvidas, ver a questão de quanto você precisa para começar, certo? Próximo passo, aonde precisa do meu serviço, e já vou pegar o último, né? Pesquisa e consulta. Essa é uma das partes mais importantes também, quando eu pensei em abrir o espaço. Vale lembrar que eu estou falando quanto empresa física, né? Um lugar, mas tudo isso vale, ressignifica tudo que eu estou falando, caso você não queira abrir um espaço e queira ser somente um profissional personal, ou professor, ou instrutor, enfim. A sua carreira, você, não o espaço. É muito importante a gente saber quem pagaria pelos nossos espaços, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que estão ali dentro, pelas coisas que nós investimos ali dentro. Então, para isso, nós precisamos fazer uma pesquisa. E foi o que eu fiz
quando eu saí do salão pequenininho para o salão grandão, né? Então, eu falava assim, eu estou saindo de um aluguel de R$ 800 indo para um aluguel de 1.600, ou seja, o dobro, tendo um X de aluno. Será que para o lugar que eu vou, a galera vai precisar do meu serviço? Aí, o que eu fiz? Fui naquela região fazer uma pesquisa. Tem escolas de dança naquela região? Não tem escola de dança, então já era um ponto positivo para mim. O lugar que eu queria abrir minha escola já tinha outras escolas, então, por questões éticas, porque jamais nós temos que pensar em atrapalhar alguém. Lembra daquela parte de criar laços, de criar vínculos, porque isso dá bagagem? Entra agora também. Você não vai querer abrir uma academia na frente da outra, né? Então é muito importante essa pesquisa. Eu fui num lugar onde não tinha escola de dança e comecei a entrevistar pessoas que moravam ali das redondezas. Não sei se tem algum aluno meu, né, aqui no qual eu fui na casa entrevistar. Quem foi fazer a entrevista foi eu mesmo. Por quê? Porque eu não tinha capital suficiente para pagar para fazerem isso. Então, eu organizei e eu mesmo fiz essa pesquisa. Fiz essa pesquisa de modo rua e de modo online por rede social, certo? Eu vou ler um pouquinho dos dados aqui, por mais que vocês já estejam vendo, porque daí eu vou lendo e falando cada um deles, tá bom? O que as pessoas querem do seu negócio? Daqui eu já abro um parênteses. Não é só o que você quer que conta, porque não é você que vai se pagar, né? O que você quer é o pontapé inicial para você fundar, para você crescer, para você aparecer, para você se consolidar. Mas o que mais vai contar no decorrer é o que as pessoas querem, porque é elas que vão pagar, né? Então, você vai com uma bagagem, lembra que a gente falou lá do começo, de pegar várias bagagens e tornar sua, criar a sua, ser único. Você vai com essa bagagem e você vai falar, ó, eu quero apresentar isso para vocês, isso é o que eu sou, isso é o que eu tenho. As pessoas vão olhar ali e vão falar, é o que eu quero. Ou elas vão olhar ali e falar, não é o que eu quero, não. Então, as pessoas precisam querer o seu serviço, isso é muito importante. No caso da pesquisa que eu fiz, eu entrevistei uma quantidade X de pessoa, e esses foram os índices que eu obtive. 18% pediram aula para pessoas jovens, adolescentes, né? Essas 18% eram pais. Então, eram pais que falavam, não, eu quero atividade com meu filho, ele fica muito tempo em casa, sem fazer nada, ou ele fica muito tempo na rua, saudades, inclusive, de rua, né? Não pode, ficar em casa. Mas foi uma parte muito importante essa conversa com os pais, porque os pais queriam pagar para que esses adolescentes, esses jovens, fizessem as aulas. Então, 18%, pode perceber que é o segundo, né, da maior porcentagem, eram os pais dos alunos que queriam que eles fizessem as aulas para jovens. Então, isso eu já anotava ali, ó, aula para jovens, ok, deixei ali. 16% foi atividades para casal. Então, muito casal falava que queria fazer aula, né? Quero fazer aula eu e meu namorado, eu e minha namorada. E aí, eu anotei isso também, mas isso já não era uma coisa que eu tinha intuito. Mas eu anotei porque é uma porcentagem alta. Olha só, 16%. Lembra que não é só o que eu quero, é o que as pessoas pagariam, né? E aula para casal não é dança de salão que eu estou trazendo para vocês. A atividade para casal um faz o funcional, o outro faz uma dança, um faz street, outro faz balé, os dois faz flexibilidade, um faz teatro, enfim. É trabalhar ali para que as duas pessoas estejam fazendo aula simultaneamente, né? Então, é muito importante a gente levar em consideração isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. 18% atividades de manhã. E a maioria que pedia atividades no período da manhã eram idosos. Só que isso eu não pude atender, né? Uma coisa que vai ser colocada em prática esse ano, por ser uma porcentagem bem alta. Então, eu acabei que investi um dinheiro agora para que a escola pudesse trabalhar no período da manhã também. Mas os idosos pediam bastante atividade de manhã, né? Por ser uma característica comum entre eles, né? As academias têm um fluxo maior de idosos de manhã, e eu pude perceber isso através dessa entrevista. 10% pediram aula após as 11 horas da noite. Normalmente essa galera é a galera da faculdade, que já fazia alguma aula, que estudava, enfim, que não podia fazer aula antes disso. Então, era um público, não é um público tão grande, mas é um público que queria aula até as 11 da noite. Eu também não pude atender isso por eu fazer faculdade de manhã, então acaba que quando termina a aula, não termina a aula ali. Você precisa organizar o espaço, limpar, arrumar tudo, esperar todos os alunos ir embora para você sair. E se eu fosse 11 horas da noite terminar a minha aula, eu ia sair em torno de 1 hora da manhã, o que não era uma coisa que eu estou planejando para agora, mas não é uma coisa que eu deixei
de lado, portanto, que está aqui nesse índice. 28% queria aula barata, né? 28% é muita coisa, gente. É quase todo mundo que hoje faz aula na escola pensa basicamente nisso, né? Então, foi muito importante levar em consideração, porque nesse índice eu percebi que as pessoas que eu estava entrevistando não eram pessoas que detinham de uma classe econômica mais alta. Então, eu sabia que eu ia ter que trabalhar um pouco mais abaixo do valor, sem desvalorizar eu quanto profissional e nenhum outro profissional que faz aula na CIA. E os outros foram 10% para crianças, que é o que eu atendo na escola também, que foram pais e queriam que as crianças fizessem atividades complementares ao estudo delas. Defino o público. É muito importante criar um padrão de público que gostaria de atingir sem excluir os outros grupos, que é basicamente o que eu falei com vocês agora. Eu fiz a pesquisa, eu tinha mais ou menos o que eu queria, mas eu também precisava entender o que as pessoas queriam de mim, da escola, do trabalho, do serviço. O mais importante, que era para mim, os mais importantes que eu queria para a escola, que eram jovens e adolescentes e aulas mais baratas, as pessoas acolheram, acataram, e eu também, portanto, que a principal ramo da escola é esse, é adolescentes, jovens e adolescentes com aulas um pouco mais acessíveis. Mas eu também tenho aula para crianças, eu também tenho aula para casais, eu também vou ter aulas de manhãs, eu não excluí os outros grupos, porque eu preciso dessas outras pessoas também para formar a escola, né? A questão de valor, eu separei aqui entre público, valor de mercado e meu valor. Então, eu via mais ou menos as aulas que os jovens gostariam de fazer. Eu vi o valor de mercado. Qual que é o valor normalmente que o mercado paga por essas aulas? O valor é X. Então, o meu público é um público que não pode pagar esse valor. Então, eu vou cobrar tanto. Vale lembrar que a gente tem uma tabela no SATED, que é um órgão que cuida da dança, falando sobre os valores que cada profissional deve receber. Então, eu seguia muito nisso, tá bom? Essa questão dos valores. Uma coisa que eu acho muito chato é desvalorizar o profissional ou a profissão. Portanto, que todos os profissionais da minha escola, mesmo que eles entram para estagiar, eles já vão entrar ganhando. Eles nunca vão entrar para trabalhar de graça. Eu não gosto disso, porque isso pode desestimular, por mais que seja importante, certo? É muito importante a experiência. Dentro da faculdade, nós temos estágios obrigatórios, que é o que nos forma quanto profissionais. Mas no mercado de trabalho, quando você já tem condição de atuar, é muito importante você estimular o seu profissional para que ele não desanime. Então, lá na escola, a pessoa vai iniciar hoje, ela já vai ter um valor X que ela vai receber pelos alunos que ela tiver em sala, que é assim que eu trabalho com os meus professores, até eles terem turmas fixas. Depois a gente trabalha com salários montados, baseados nas normas do SATED, ok? Nas folhas de pagamentos do SATED, para quem já tem turma montada na escola. Então, eu fiz isso com todos, com jovens, com idosos, crianças, casais, aulas após as 11 e aula de manhã. Eu vi que aulas aconteciam mais para esses públicos e quais eram os valores. E aí eu criei um padrão para a escola, para que eu pudesse atingir o público no que ele queria. Fazendo tudo isso, misturando aquela questão de juntar aquele monte de bagagem lá do começo, misturando a questão de juntar aquele monte de profissional que eu fui lidando, aquele monte de escola que eu fui trabalhando, aquele monte de pessoas que eu fui trazendo, eu criei a CIA. Então, eu fiz essa pesquisa, eu fui atrás, enfim, criei um público e montei a minha escola do jeito que eu queria, oferecendo o serviço que as pessoas pediam. Né? Então, eu juntei o útil e o agradável. Eu investi um tempo em mim para organizar. Nesse momento, quando vocês forem perguntar o que as pessoas querem, é outro momento que você vai ter que voltar lá para você, no Comece por Você, para você investir um tempo em você para se adaptar ao serviço que você vai vender. Então, quando eu fiz essa pergunta para a galera, eu voltei lá e falava, eu vou ter que melhorar isso. Aí eu melhorava isso, um processo de construção, ressignificação, até eu falar, não, agora é a hora. E aí eu fiz acontecer montando a CIA, no lugar que é hoje, do jeito que eu sempre quis, né? E se Deus quiser, daqui 2 anos um pouco maior, mas foi baseado em todos esses estudos, desde lá do começo, quando eu me permiti trabalhar em uma outra coisa para saber se era o que eu queria ou não, foi quando eu entendi que era dança, e todos os passos que eu dei. Lembra que agora há pouco eu falei que o Igor lá atrás, ele não estava errado, ele estava certo, ele só não sabia como acontecer. Então, eu precisei de todas essas experiências, de todas essas vivências, para fazer com que as coisas acontecessem hoje.
né? Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu gostaria que vocês entendessem que não é uma verdade absoluta, certo? Não é que vocês têm que seguir isso. Isso foi uma coisa que eu segui e que deu certo. E é os conselhos que eu passo para as pessoas que querem vir pós mim, né? E então eu segui mais ou menos esse protocolo, eu fiz tudo que eu fiz, o que eu expliquei para vocês, para que chegasse aqui e acontecesse, e aconteceu. Né? Hoje nós temos uma escola com diversos alunos, muitos dos meus alunos já são alunos desde quando eu comecei a dar aula lá atrás. Por exemplo, a Natiara, ela me acompanha desde quando eu era um bebê, né, Natiara? Não sei se a Natiara está aqui ainda, né? Mas a Natiara me acompanha desde sempre, desde quando eu era muito novo mesmo, que eu dava aula voluntariamente. E então ela já acompanha até hoje, né? Coisa de 6 anos, 7 anos, e eu ainda tenho ela como aluna, não só ela, mas eu tenho uma turma inteira que me acompanha desde sempre, desde quando eu comecei a dar aula, que é a turma de ritmos. A Mari já deu aula, a Nath tá aí, ó. A Mari já deu aula para mim para essa turma, né, Mari? E é uma turma que ela me acompanha desde quando eu entrei na primeira academia que eu comecei a dar aula. Olha a importância da gente vivenciar essa experiência, sabe? Ter essa experiência, esses fundamentos ali. Então, isso me ajudou muito e faz com que eu tenha alunos até hoje. Por fim, para a gente finalizar, deixe sua marca no mundo, salve vidas, crie lá, seja real. As pessoas precisam de você e você pode muito, né? Isso aqui é mais um finalzinho falando um pouquinho para vocês que desejam empreender, sejam carreira ou sejam espaços. Sempre vai ter alguém que precisa de você, do jeito que você é, com a sua qualidade, com o seu diferencial. Então, sempre vai ter alguém que precisa de você, de uma conversa com você, de uma aula com você, de uma coreografia sua, de um ensinamento seu, de uma correção sua, sempre vai ter. Não existe no mundo alguém que não precise de você. Então, é pensando nisso que a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. Criar laços, a gente salva vidas, principalmente na educação física, né? A gente faz a manutenção da saúde, ali cuidando do corpo e da mente da pessoa. Então, olha só a intimidade que a pessoa nos permite ter, cuidar da mente, cuidar do corpo dela. Então, as pessoas precisam, independente da área que você for, as pessoas precisam de você, e você tem que ter certeza que você pode, que você consegue, que você é capaz, confiar no seu potencial e passar esse conhecimento adiante. E assim, deixar a sua marca no mundo. É isso. Aqui está o @ da Cia, para quem quiser conhecer, para quem quiser vivenciar lá também, né? Dar uma olhadinha lá. Quando voltar desse lockdown, eu vou estar de portas abertas para receber todos vocês. E eu espero ter explicado um pouquinho, falado um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho também de tudo que eu quis passar. E que tenha agregado pelo menos um pouquinho no coração de vocês, né? Esse é mais ou menos um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu fiz e um pouquinho do que eu sou. Mais uma vez, eu quero agradecer também pelo convite que vocês me deram, de estar vindo falar um pouquinho da minha história e um pouquinho da Cia. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Igor. A gente que agradece a sua fala. Quando a gente estava pensando em quem chamar, né, seu nome logo veio na minha cabeça, porque toda a sua história, né, tudo que você sempre conta pra gente, sempre me inspira muito, né, a começar de algum lugar. E isso é muito importante para todo mundo que está aqui, né, não só da dança, de qualquer área que a gente for seguir na nossa vida, né. Então é muito gostoso ouvir você contar um pouquinho da sua experiência. Vamos passar agora para o momento das perguntas, né? A professora Larissa entrou no meio, né, Pro? Oi, Mari. Oi, Igor. Desculpa não estar desde o início, viu, com você, mas eu entrei depois de 15 minutinhos. Estava sem internet aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, por estar conosco, por narrar as suas experiências. O conhecimento do teu trabalho veio por meio da Mari, né? E a Mari fala sempre com muito carinho, muito respeito, né? Muita paixão pelo trabalho que você desenvolve, né? É muito bacana olhar assim para a Mari e ver a motivação que ela tem para estar nesse grupo, para se envolver com as coisas. Então, acho que você falou um pouquinho sobre isso, né?
de tornar a escola casa. Eu acho que é a segunda casa da Mari, sim, a escola como deve ser de outros, né, alunos e alunas que você tem, né? Então, a forma como você torna isso uma segunda casa e como você também cativa as pessoas, né, com conhecimento, com experiência, com simplicidade, né, mas mostrando tudo aquilo que você tem a oferecer com valores que é algo bem importante, né, num trabalho como esse, e a gente precisa considerar. Então, eu queria, em nome do Grupo PET, já aproveitar que a Mari me citou aqui, agradecer muito a sua presença e o conhecimento que você compartilha com esse grupo hoje. Imagina, eu que agradeço pelo convite, muito feliz mesmo em poder participar e passar esse pouquinho de conhecimento adiante. Muito feliz. E a Mari é maravilhosa, perfeita, uma professora incrível, uma aluna incrível, e muito obrigado pelo convite. É muito recíproco isso. Pessoal, vamos passar para a parte do debate, então. Acho que tem algumas questões no chat, né? A Ju vai ler para a gente. Depois, quem tiver mais alguma dúvida, se quiser mandar lá ou abrir o microfone para perguntar para o professor Igor, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vi aqui em cima que o Giovanni perguntou se eu pretendo expandir a CIA para outras áreas, né? Mercado online, treinamento funcional, funcional kids. Sim, Giovanni, pretendo expandir por todas essas áreas. Eu estou fazendo fisioterapia, logo eu termino, e a escola ela vai ser um centro de reabilitação, né? Ela vai ser um centro de movimento. Então, a maior parte da expansão vai ser voltada para a área da fisioterapia, que eu vou trabalhar com fisioterapia voltada a bailarinos, mas também para a parte de funcional, para a parte funcional kids, com certeza. Funcional para a terceira idade, são coisas que esse ano a gente já vai estar colocando em prática também na escola, junto com a parte da fisioterapia também, de reabilitação. O mercado online, só que eu ainda não pensei nisso, mas devido a tudo que vem acontecendo, né, a gente sente a necessidade dessa ampliação também. Mas eu vou precisar estudar mais para poder abrir a CIA nesses horizontes. Ótimo, obrigado, viu, Igor, por ter respondido. Imagina. Oi, Igor, tudo bem? Parabéns pela sua apresentação. Foi muito interessante saber a sua trajetória até aqui e também por você ter apresentado essa base para a gente, o caminho até onde você chegou. Bom, eu vou falar um pouco mais das perguntas que disseram antes da do G, e aí para a gente discutir aqui. Bom, a Gabi fala assim: Oi, Igor, tudo bem? Parabéns pela sua fala. Gostaria de saber qual estratégia você adotou para manter o número de alunos durante a pandemia. Muito bacana, essa pergunta é desafiadora, né? A aula online, é o que eu acabei de falar para o Giovanni, a aula online é um desafio muito grande, porque um dos meus diferenciais é o contato, é o toque, é o fazer a pessoa se sentir em casa. E como fazer isso não estando próximo? Então, esse foi um desafio muito grande que eu tive. Em contrapartida, o que eu fiz na escola para que os alunos não parassem de fazer as aulas e as atividades continuassem acontecendo, foi abrir todas as aulas para que todos os alunos tivessem contato comigo todos os dias. Então, na escola, as turmas elas são divididas, street um dia, balé em outro, jazz em outro, contemporâneo em outro, flexibilidade em outro. E agora, nas aulas online, para que nós não tivéssemos esse distanciamento, eu dou todas as aulas e os alunos que não fazem parte das outras modalidades podem fazer. Então, a gente continua tendo esse contato todos os dias, mesmo não sendo físico, mas em vez de eu ver a galera das danças urbanas só na terça e quinta, eu vejo eles segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, em todas as aulas. Então, isso foi uma estratégia que eu adotei para que eles não se sentissem desamparados ou desanimados com o lockdown. E nem eu com saudade deles, lógico, né? Não sei se deu para entender. Sim, vou verificar se tem mais alguma pergunta. Tá bom.
Ju, enquanto você verifica, vou fazer uma, posso? Pode sim, fica à vontade. Tá bom. Igor, é uma curiosidade mesmo, né? Porque, assim, eu vi você falando dos caminhos, que você buscou o apoio da SIM, né, para essa organização da parte do empreendedorismo, a parte de gestão de um estabelecimento, né? Sim. E eu lembrei, assim, ó, durante a minha formação em educação física, eu não tive, né? Eu não tive uma experiência, acho que a gente teve era gestão de jogos só, mas, assim, uma disciplina que cuidasse, né, dessa parte de gestão, de olhar para o campo de trabalho, o que você precisa fazer, né, onde você pode buscar informação. Eu não tive, né, não tive. E eu sei que você está fazendo educação física, né, agora também. Eu queria saber se você está tendo algo desse conhecimento no teu curso, ou até o pessoal que está aqui também, né? Se alguém está tendo alguma base nesse processo formativo, ou se não, porque eu acho bem importante, né? Em geral, as pessoas vão para o campo de trabalho, e como fazer, né? Se você não tem minimamente um conhecimento básico que te prepare para essa formação, né? Simplesmente assim, a universidade às vezes te prepara e vai para o mundo, te joga. Uhum. Mas o que você faz com isso se você não tem, né, essa relação com esse campo de trabalho também, né? Então, é isso. Ótimo, muito bom. Lá no comecinho, eu havia comentado com vocês que o pensar na sua carreira tem que começar dentro da faculdade por nos permitir errar, né? E na educação física, eu tive uma matéria de empreendedorismo. E essa matéria de empreendedorismo, ela foi um dos pontapés iniciais para que eu começasse a consolidar isso. O meu professor, na faculdade, ele desenvolveu um trabalho, a gente fez junto, inclusive, que nós tínhamos que criar uma empresa e fazer essa empresa acontecer com os alunos. Então, nós pensávamos em que atividade nós vamos oferecer, o nome da minha empresa, enfim, os dias que teriam aula, os valores que teriam aula, e eu teria que vender isso para minha sala, para minha turma. E aí, alguns iam acatar, outros não iam querer comprar, e etc. Baseado nessa experiência, eu ia saber o que as pessoas esperavam e o que era certo e o que não era tão adequado na minha experiência profissional. Depois que nós fazíamos esse projeto, a gente vivenciou ele mais prático ainda, levando para o curso todo, para todos os anos das educações físicas, que daí foi como se fosse uma gincana que a gente misturou com a disciplina de recreação e lazer, onde cada sala definiu uma empresa. Por exemplo, eu peguei CrossFit. Então, todo mundo da minha sala eram instrutores de CrossFit, e nós oferecemos essa atividade para todo mundo que cursava educação física, de manhã, de tarde e de noite. Após oferecer a atividade, falar o valor que ela custava, no final as pessoas falavam se elas pagariam por aquilo ou não. Se sim, o que elas gostou da minha turma, das abordagens, do estilo, e se não, o que faltou para que elas se sentissem convencidas a pagar. Então, tendo essa dinâmica dentro da faculdade, me ajudou a entender um pouquinho da visão de mercado, que foi onde me deu pontapé para que eu fosse buscar mais isso fora da faculdade. A faculdade, ela oferece muito conhecimento, mas muita coisa prática a gente vivencia fora, né? Foi quando eu fui buscar, assim, para continuar fazendo esses projetos diariamente. No caso do núcleo que eu participo hoje, a gente sempre faz isso. E é o que vem dando embasamento. Mas na instituição, foi essa disciplina de empreendedorismo misturado com recreação e lazer, que nós fizemos uma gincana de vivências, né, dessas áreas. Obrigada, Igor. Bom, ninguém me enviou nada ainda, mas eu tenho uma pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade, se você teve também, quando você abriu o seu negócio, assim, em separar o que é ser professor, o que é ser gestor? Você teve, assim, alguma dificuldade? Ótimo, Jô. Quando eu abri a CIA, eu abri já com o intuito de tentar deixar a visão de gestor como um deus e professor como uma pessoa super acessível, sendo um só, né? Então, no contato com os alunos, eu deixei isso sempre muito bem claro: eu sou seu professor.
eu sou o gestor da escola e não dos alunos. Então, eu sempre deixei isso muito claro. Eu não tive dificuldade com isso, porque já era uma coisa que eu via, né? Às vezes a galera pensava assim, nossa, fulano é o diretor de tal lugar, endeusava a pessoa. E eu nunca gostei disso. Era uma das coisas que eu anotei naquele caderninho que eu comentei com vocês, né? Lá no começo. Então, eu já entrei com esse intuito. Na escola, eu sou professor de todos os alunos e não gestor. Eu sou o gestor da CIA, do que acontece antes de abrir e depois que fechar. Então, os problemas administrativos, os pensamentos administrativos, eles sempre ocorreram pós-horário do serviço, né? Pós-horário de alunos. E aí, sim, eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque é difícil a gente fazer faculdade e fazer essa gestão junto, porque muitas coisas demandam muito tempo. Então, foi onde eu tive que me reorganizar em todos os horários para conseguir me organizar nessa parte administrativa sem envolver o horário de aula ou alunos juntos, né? Então, a maior dificuldade que eu tive foi na organização de tempo e não do que fazer. Perfeito. Respondido. A gente tem mais uma pergunta da Juliana Dias. Ela fala, ótima apresentação, Igor, parabéns. Gostaria de saber qual foi a maior decisão que você teve que tomar para desenvolver o seu trabalho que teve sucesso? Bacana, reflexiva a pergunta. Eu acredito que a maior decisão que eu tive que fazer, Ju, acredito que foi deixar de me comparar, sabe? Acreditar que eu era capaz. Lá no começo também eu falei que a minha maior barreira, o que me puxava para trás, era a questão de ficar me comparando a outros profissionais da área, né? Ai, fulano já dá aula há tanto tempo, há tanto tempo. Então, quando eu estava indo, eu pensava no que tal pessoa ia achar do meu trabalho. E aí eu voltava, regredia, como se aquilo me puxasse para trás. A maior decisão que eu tive foi quando eu falei, não, eu consigo, eu posso e eu sei fazer. E aí eu me joguei, fiz, e essa decisão de não me comparar foi o que começou a fazer com que a CIA tivesse um sucesso, né? As pessoas buscassem a CIA sem referenciar outras escolas ou outros espaços. Que é uma coisa que eu via bastante também, né? Uma pessoa ia fazer aula, eu fiz aula com tal pessoa, mas a sua aula é diferente de tal pessoa e tal. Eu nunca gostei disso. Então, é uma coisa que a gente tirou lá na escola, desde sempre, justamente para que a escola pudesse ir para frente e não ficar regredindo nessa questão de comparação. Então, o maior desafio que eu tive foi quebrar essa característica de comparar serviços, Ju. Depois disso, foi só sucesso, graças a Deus. Pronto. Pronto. Posso falar? Logo eu que não gosto de falar. É rapidinho. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô caminhando na rua, tá? Às vezes tem muito ruído, muita coisa. E aí eu tô com foninho de ouvido. Mas não é nenhuma pergunta. Na verdade, são elogios. Eu conheço um pouquinho da trajetória dele, que ele falou para ele parecia um bebê, gente. 17 anos, 16 anos. Eu falava, mas eu não acredito que eu tô fazendo aula com um cara que é mais novo que eu. Bem mais novo, tá? Bem mais novo. E aí, se hoje eu faço atividade física, se hoje eu faço as aulas, claro que é por causa dele. Porque, assim, eu tenho o prazer de sair da minha casa, de ir para aula de dança. O funcional mais ou menos, né? Que a gente meio assim tenta dar uma enrolada. Mas, sabe, o prazer de estar lá na companhia das pessoas, de conversar, de brincar, de dar risada, não é só uma aula, né? A gente sempre comenta isso. Nós somos uma turma mais experiente, para não falar assim, mais velha, entendeu? Somos uma turma mais experiente. E assim, né, todo mundo trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, tem gente que tem marido, tem filho, nanana. Então é naquele momento que a gente esquece e aproveita a aula, né? E todo mundo se concentra, dá o seu melhor. É claro que um dia ou outro nem todo mundo tá bem, né? Às vezes a gente briga, fala mais, fala que não quer fazer, ele fala, vamos fazer isso, a gente fala, não quero fazer, não sei fazer. Mas é um cotidiano, hoje já é uma rotina. Esse mês aí que a gente está em casa com as aulas online é muito esquisito, é ruim, porque eu gosto de sair de casa mesmo, eu gosto das festinhas, eu gosto dos fervos, gosto das aulas, de estar com as pessoas,
mas dá para perceber todo o empenho e tudo que ele está fazendo para continuar mostrando o trabalho e continuar ali com seus alunos. É claro que foi uma fase, vai passar, né? E a gente está ali. Tamo junto. Às vezes meio longe, mas estamos juntos. Então, assim, é agradecer mesmo, agradecer pelas pessoas que eu conheci na dança, nas aulas, em todo esse meio, que estamos juntos até hoje. Outros, claro que a gente já não tem mais contato, mas tem pessoas que estão ali com a gente até hoje. E agradecer, meu prof lindo, gente, não posso deixar de falar. Obrigada, Igor, obrigada. Arrasou, muito obrigado, Nath, fico muito feliz. A Nath é uma das minhas alunas que me acompanham desde sempre também, né? Ela e a turma dela inteira ali, praticamente. E quando eu falo que a gente tem que criar laços, é sobre isso, né? Não é só ter clientes, né? É ter laços, de fato. Acho que esse foi o diferencial que eu quis ter em relação a todos os outros profissionais que eu já conheci na vida, assim, uma coisa que eu quis muito levar adiante, é ter laços em vez de ter só clientes. Mas obrigado, muito feliz por ter ouvido isso, ainda mais nesses tempos, né? Eu tenho uma pergunta, só complementar, muito legal isso que a Nathiara falou, né? Aqui a gente está em bastante gente que está se formando em educação física, né? E a gente vê o papel do profissional de educação física em realmente mudar vidas, né? E marcar vidas, né? Como o Igor vem fazendo já há bastante tempo. Então é muito legal a gente ouvir esses relatos. Uma pergunta que eu tenho para fazer para o Igor, que é sobre... Eu sempre fico pensando sobre como ele consegue conciliar tudo isso, né? Porque, como ele falou, ele faz educa, agora ele entrou na fisioterapia e ele é professor, dá aula de 1000 modalidades, né? Então, como ele consegue fazer tudo isso, fazer tudo tão bem, né? Como ele administra o tempo dele, se às vezes ele tem que pender mais para um lado do que para o outro, né? Para dar conta, como é essa experiência dele? Muito bom. Ó, eu rezo muito. Brincadeira. Lá no começo, eu gosto de, voltando um pouquinho ao que eu vou falando, porque a gente vai se reconectando com a palestra de hoje, né? Mas lá no começo, eu comentei que a coisa que eu mais precisava mudar em mim era a ansiedade de querer aplicar todo o conhecimento numa única aula, né? Ou em querer entregar tudo de uma vez. Então, isso é uma coisa que me fadigava muito, muito, muito mesmo. Hoje, e foi uma coisa que eu tive que investir muito tempo para melhorar, né? Então, hoje, fazendo as duas faculdades, as duas graduações, né? Tendo que fazer essa parte de gerência da escola, participando dos núcleos e tendo que dar as aulas, eu acho que esse tempo que eu investi para conseguir me desacelerar foi o ponto principal, porque hoje eu consigo separar cada coisa. Se eu dou 5 aulas por dia, eu tenho um momento certo para preparar cada aula. Eu não tento fazer as 5 de uma vez só. Vamos supor que eu dou aula de contemporâneo, flexibilidade, danças urbanas e jazz num dia. Eu não monto tudo isso de uma vez só, porque eu vou ficar afobada, eu vou ficar acelerada, eu não vou entregar um bom trabalho. Então, no meu dia, eu estudo, faço as matérias todas que eu tenho que fazer, 1 milhão de matérias. Depois que eu terminei as matérias, eu tenho meu momento de descanso, de intervalo, e depois disso, eu começo a montar aula por aula. Então, se eu tenho das 2 até as 4 para montar, eu divido esse tempo em aula por aula. O que eu consegui montar de uma aula de jazz é aquilo que eu vou aplicar. O que eu consegui montar numa aula de contemporâneo é o que eu vou conseguir aplicar. E eu não me cobro mais, tipo, eu não consegui aplicar tanto. Mas o que eu apliquei, eu sei que foi bem feito e surgiu efeito. Né? Então, eu tento separar o meu tempo específico para cada coisa que eu vou fazer no dia, sem me preocupar em querer aprofundar 100% daquilo ou entregar muito. Né? Então, se eu tenho uma aula para dar, eu vou preparar aquela aula num determinado tempo. Passou aquele tempo, eu aplico o que eu preparei, de uma forma boa. Sem ficar ansioso, querendo fazer um espetáculo inteiro ali naquela aula. Então, é assim que eu me organizo. Eu separo tempos como se fossem marmitas. Né? Então, eu consumo cada marmita numa hora. Cada tempo para uma coisa. E dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Bom, temos mais uma pergunta. Era isso, Mari? Respondeu? Sim? A pergunta da Luana Venâncio.
Ela diz: Oi, Igor, acompanho você desde quando eu era pequena, né? Tu me conhece muito bem como aluna. Sabe como eu tenho uma enorme admiração e orgulho por você e tenho você como inspiração. Eu queria saber como foi para você lidar e passar por cima de críticas, comentários negativos e etc. Acho que em relação a abrir a academia. Muito bom. Obrigado, Lu, por ter assistido, né? E realmente tenho um carinho muito grande por ela também. E muito feliz por ela me acompanhar desde sempre. Outra aluna minha que a gente tem um laço bem legal. Essa parte de comentários negativos e críticas é uma parte que eu sempre relevei muito, 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 muito. Porque eu tenho uma concepção que as pessoas que nos criticam ou as pessoas que comentam sobre nós só é válido se ela de fato participa do nosso trabalho. Então, por exemplo, a Mari é uma aluna minha, a Luana é uma aluna minha. As críticas e as reclamações delas surgem efeitos para mim, porque de fato elas vivenciam o meu trabalho em prática. Agora, pessoas de fora, né, outros profissionais, outras escolas que acabam porventura criticando, né, ou fazendo algum comentário, eu relevo porque eu sei que essas pessoas não fazem aula comigo. Então, não me agregam críticas, eu nunca fico estagnado ou pensando no que eu vou fazer, ou em como eu vou revidar, ou em que eu vou falar. Então, críticas vindo de fora, felizmente, na verdade, né, eu só relevo, eu acato o que me convém, mas eu sempre passo por cima. Agora, as críticas vindas de alunos e pessoas que participam do meu trabalho diariamente, aí eu ouço com mais carinho e tento ver o que eu posso melhorar. Mas de fora, quando eu vejo que as pessoas não fazem aula comigo, ou são comentários, eu não me importo nem um pouco. Aprendi a não me importar, né? Mas já me martirizei muito por isso. Mas eu vi que isso só me puxava para trás. Então faz parte daquela parte do se desprender. Acho que é isso, Lu. Muito obrigada, Igor. Oh, perdão, Ju, pode falar. Eu só comentei que acho que a Lu teve que sair depois que ela enviou a pergunta. Acho que ela tá ali, ela respondeu agora. Entendeu? Ai, que sim. Então tá bom. Obrigado, Lu, pela pergunta. Bom, a gente finalizou as perguntas já por causa do tempo, né? A gente passou um pouquinho, acho que o professor Igor também tem aula, né? Então, mais uma vez, a gente queria agradecer a participação de todo mundo, e principalmente a participação do Igor, né? Foi uma fala muito interessante, deu um debate muito interessante, e o grupo está disponível para tudo que você precisar também, né? Vamos tirar uma foto para finalizar também? Vamos. Vou tirar aqui. Quem puder abrir a câmera aí. 2, 3 e... já. Pronto. É isso, então. Muito obrigada, Igor. Alguém tem mais alguma coisa? Obrigada, Mari, Ju, pela organização aí do trabalho, viu? Obrigada de novo, Igor. Um abraço. Tchau, gente. Boa semana. Obrigado vocês, gente. Precisando de mim, estou à disposição. E a Cia também. Quando precisar, é só mandar uma mensagem, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.